Quando você joga um jogo, pode ser muito chato jogar com o dono da bola ou com o dono do jogo. Não sei se já passaram por isso alguma vez, que muitas vezes é aquele que inventa as regras e coloca as regras e todo mundo tem que fazer a vontade dele, e se ele for embora ele leva a bola com ele, né? E acabou o jogo. Os fariseus e os mestres da lei são como esse menino que é o dono do jogo ou o dono da bola e que inventa as regras. Eles não sabem jogar, mas eles se apropriaram da bola, das escrituras, e esperam que todos os outros joguem conforme as regras que eles colocam. Um jogo, nós também, quando gostamos muito de um jogo, temos um ídolo, alguém que nós admiramos. Eu tenho um ídolo no futebol, é o Zico. De repente os mais jovens nem lembram do Zico, né? José lembra do Zico, né? E você admira essa pessoa. Essa semana eu fiquei muito admirado quando vi uma entrevista com o Zico e perguntavam a ele se ele tinha amizade com o Maradona, e ele falou sim, era meu amigo. E na última vez que a gente se encontrou num jogo no Rio de Janeiro, eu o convidei para minha casa e vi que ele estava muito mal. Então eu vi, e ele veio, desabafou comigo, e eu lhe dei um abraço. A gente passou aquele dia junto. E escutando vários jogadores que jogaram naquela época e perguntam quem era seu ídolo no futebol, e eles diziam, era o Zico. Nossa, mas se você comparasse o Zico com o Messi, com o Maradona, não, o Zico era melhor que todos eles. Mas o Messi não é mais habilidoso, o Maradona tal. Não, o Zico era o melhor de todos eles. E quando você vai a fundo para entender o que esses jogadores admiravam no Zico, é que o Zico, ele conhecia a regra do jogo. Na verdade, o Zico era muito mais que um jogador. Eu não quero colocar o Zico aqui como modelo de virtude. Mas dizer que ele conhecia a regra do jogo, porque ele conhece o coração do homem, e tem um grande coração. O que esses atletas admiravam nele, ele era muito mais homem do que um jogador. O admiravam como pessoa. E essa era a grande diferença. Eles queriam ser como o Zico, brilhante dentro do campo, mas uma grande pessoa. Uma pessoa que deixou marca na vida de muitos jogadores, que ele acompanhou, que ele ensinou. Ele conhecia a regra do jogo. Hoje, o Evangelho nos coloca diante daquele que conhece a regra do jogo, porque ele é o próprio autor das regras. Ele fez o jogo, ele fez o coração humano, e ele tem um coração que é capaz de compreender, de acolher e ao mesmo tempo de ser o exemplo daquilo que deve ser o jogo, o nosso coração. Aqui a gente está falando do jogo da nossa vida, do jogo do mundo. Nós temos uma tendência a absolutizar o jogo, no sentido de minha profissão, meus estudos, minha carreira, meus planos. Às vezes, inclusive, a nossa religião. Aquilo que eu faço, porque eu faço e porque é a minha experiência, acaba tomando um ar de absoluto, a partir do qual eu vejo toda a outra realidade e comparo. E a minha vida acaba se reduzindo a uma pequena dimensão. E nosso Senhor, aqui, ao explicar as regras do jogo, Ele está dizendo, o coração é maior do que as regras. Ou o coração é a regra mais importante. E quando falo do coração, me refiro à alma humana. A nossa alma. A alma, essa que Deus fez a sua imagem e semelhança, para que nós fôssemos semelhantes a Ele naquilo que é o mais importante, no amor. E muitas vezes nós tomamos por medida o
que é a nossa experiência e as regras que nós colocamos àquela dimensão, quando a vida é muito mais. E nós colocamos como essencial na vida alguns planos e sonhos que são muito menores do que o que Deus sonhou para nós. E nós tomamos por ídolos homens, quando aquele que se apresenta diante de nós e nos convida à vida e à eternidade é o próprio Deus. E Ele fez as regras. O mundo não pode e não deveria nos ensinar as regras. Jesus Cristo, sim. O que o mundo nos oferece como espírito, como plano e orientação, é sempre uma distração. Nunca deve ser a regra. Por citar duas distrações, hoje nós encontramos um mundo muito preocupado por aquilo que está dentro do prato, do copo, da roupa, o que a gente come, a nossa saúde, o peso, ser saudável. Ok, a gente tem que ser saudável. Essas semanas fiquei doente e todo mundo fala: pai, tem que se cuidar, tem que se cuidar. Tudo bem, já sei, eu tenho que me cuidar. Me pergunto como, mas eu vou aprender a me cuidar. Agora eu me pergunto quanto deveríamos nos cuidar. E se deveríamos nos cuidar mais para essa vida ou para outra. Quantas pessoas no Instagram e nas academias tentando viver uma vida saudável, e talvez poucas pessoas na missa e na fila da confissão para ter uma alma leve, pura e uma vida plena. Um mundo que ensina como regra o politicamente correto, que significa um conjunto de regras que o mundo impõe para quem deve ser bom e justo aos olhos da sociedade. E dá direito a quem segue essas regras de julgar todo mundo e de não fazer nada pelo mundo. Mas quem inventou a regra? Quem fez os mandamentos? Porque se esses não são os mandamentos de Jesus, nós não estamos obrigados a segui-los e, em todo caso, devemos cumpri-los por outra razão, muito mais profunda. Não porque sejam politicamente corretos, mas porque eles expressam o amor de Cristo pela humanidade e porque Cristo nosso Senhor faria a mesma coisa, por amor, não pela regra. O nosso critério deveria ser esse: Jesus Cristo. Escutai todos e compreendei: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, é o coração. Sempre o coração. E São Tiago nos coloca uma orientação para vivermos a regra da vida segundo o autor da vida. Ele diz: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Quem dá as regras é Deus. O mundo distrai, e o que nos faz viver a regra é a caridade, a partir do coração. Um coração puro, humilde, como o de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos colégios Everest, nós queremos aprender a não julgar, mas a atuar, a viver de acordo com as regras de Cristo, não com as regras do mundo, e portanto fazer algo para mudar o mundo e mudar aquelas regras. E devemos nos perguntar, para saber qual é a regra, o que conta mais para Jesus, o que Jesus faria, porque essa é a nossa responsabilidade, nossa grande responsabilidade. Aquilo que Jesus nos pede para fazer é o que devemos fazer. E os dons e as graças que nós recebemos desse Deus que nos ama imensa e profundamente, elas devem ser correspondidas, e elas são a medida da nossa responsabilidade, de como devemos cumprir a regra. Que o Senhor nos conceda viver e cantar também na nossa vida esse salmo: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo.
é aquele que experimentou o amor de Deus e vive de acordo com as regras do coração de Cristo, manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.